Na Argentina, o Racing é tido como o segundo melhor elenco. Vocês citaram, por exemplo, o Vieto aí, né? O Vieto reestreou exatamente nesse jogo contra o Defensa e Justiça. Ele estava um longo tempo sem jogar. E dá para afirmar que se não fosse a lesão do Roger Martinez, que o Roger Martinez é um jogador muito importante no Racing também, e ele lesionou. Se ele não tivesse lesionado, acho que o Vieto ainda demoraria um pouco mais para voltar. Mas como esses jogos contra o Corinthians são muito importantes, e é possível também afirmar que são os jogos mais importantes da história do Racing em 3 décadas. Exatamente por essa questão de não chegar em semifinais há muito tempo. Desde 97 o Racing não chega a uma semifinal de competição continental. E existe uma questão no Racing, até comparado ao principal rival, por exemplo, que é o Independiente, o maior campeão de Libertadores, ao Boca e ao River, de não conquistar copas, de não conquistar títulos. O Racing se organizou nos últimos anos como clube. O Racing é um clube organizado, saudável financeiramente, com contas em dia, e é capaz de contratar bons jogadores como Vieto, como Quinteiro, como Roger Martinez. Só que eles não conseguem transformar isso em títulos. Se a gente for parar para pegar o presidente do Racing atual, o nome dele é Victor Blanco, né? Vitor Blanco. Ele está à frente da presidência do clube desde 2013. Nesse período, com o Racing se equilibrando, tendo boas equipes, o Racing conquistou 2 campeonatos argentinos só. Então é muito pouco. Muito pouco. E a torcida, ela tem essa... o Racing já é um clube que sofre com isso de gozação das outras torcidas, de ser sempre o terceiro, atrás de Boca e de River. Então, eles querem acabar com isso o mais rápido possível. E esses são os jogos que eles têm, até porque o Racing está fora da Copa Argentina. O Racing está a 11 pontos do líder do campeonato local, do segundo campeonato, porque lá são 2, né, por ano, que é o Vélez. E é o jogo da vida, são os jogos da vida do Racing, né? E como você falou, entrando já na questão tática, a gente já tem meio que um provável time, aliás, com uma novidade, porque também era um outro jogador que tinha lesionado e que também teve a recuperação acelerada. E acho que a partir dessa escalação que eu vou falar aqui para vocês agora, dá para a gente começar a falar taticamente do jogo. Então, vamos lá. Jogando num 5-3-2, o Racing vem com o goleiro Santiago Arias, o Martirena, que é o lateral que a gente estava falando agora, da marcação do Depay. Inclusive, naquele jogo da lesão do Renato Augusto no Uruguai, aí eu não vou lembrar do ano, do Liverpool. Ele cobra tem duas faltas na trave nesse jogo. A segunda falta quem cobra é ele. Matirena de ala, e aí o jogador que vai voltar de lesão é o de César. É um jogador da seleção de base da Argentina, que foi inclusive para as Olimpíadas. Lesionou exatamente no jogo contra o Vélez. Também recuperação muito, muito assim, atabalhoada para esse jogo, para esses jogos. Não vai chegar a 100%, mas ao meu ver, Pedro Ferri falando, ele é o melhor jogador do Racing. Marco de Cesare é o nome dele, é um zagueiro. Santiago Sousa, que joga sem bola como zagueiro, mas com bola ele é um volante, então ele é um híbrido que o Costas encontrou. E aí o outro zagueiro é o Garcia Bastos. Na lateral, na ala esquerda, né, existe a dúvida, que é a única que se tem até o momento, a não ser que aconteça, por exemplo, o que aconteceu ontem no River, de um jogador sentindo aquecimento, que é ou Rojas, que é um canhoto, ou o Mura, que é um jogador que jogava no Estudiantes, naquele Estudiantes lá que a gente eliminou também, que é destro. Então, o Costas ele opta por essa variação na ala de ter um destro, que é o Mura. No meio-campo, uma trinca com Nardoni, Almendra e o Quinteiro, conhecido. E a dupla de ataque com Salas, não Vieto, porque o Vieto ainda não está em condição de jogar um bom tempo, é só um curto período. E o artilheiro da equipe, que é o Maravicha Martins, que em 40 jogos ele tem 25 gols e 5 assistências. Caraca. Maravicha Martins jogava no Coritiba há uns anos atrás e na Argentina se reencontrou assim. Também era do Instituto, que era o time do Galo que a gente estava falando. Enfim, então, falando do Costas, que você estava falando aí também de tá balançando, algo que pesa muito também para ele ficar
é o fato dele ser um dos maiores ídolos da história do clube. Não sei se o Vitão vai para a Argentina, né? Aliás, está tendo uma crise de transportes no país e tudo mais, que vai ter uma greve. Então, vai complicar bastante a ida da torcida para lá, da imprensa que vai Vai ter cobrir. que antecipar a ida, né, um dia. Exatamente. Ou ir no Daqui a dia. 30, né? Ou ir no Exato. dia. Quarta-feira que vem. Eu, por exemplo, vou no dia. A minha viagem tá pro dia, mas estou tentando contato com a agência para ver o que vai acontecer e tudo mais. Quando você passa ali nos arredores do estádio do Racing, até do Independente, que é na mesma rua, tem várias fotos de ídolos e tal. A do Costas é a que fica na frente do estádio. Ele é o jogador, ele era ex-jogador, né? O cara que mais vestiu a camisa do Racing na história. Então ele tem um peso muito grande. E também tem a questão do presidente ser um cara que opta pela continuidade, né? O Blanco. A gente estava falando, né? Do cara que reestruturou o clube e tudo mais. Mas na tática, acho que o principal ponto ofensivo que a gente tem que tomar cuidado é exatamente com o Sousa, por conta dessa questão de ser um cara híbrido. Com bola, ele é o zagueiro que joga por dentro. Então, o Di Cesare é o cara que joga à direita, o Garcia Bastos é o cara que joga à esquerda. Ele é o cara que joga por dentro, como se fosse o Ranieri, com o Antônio Oliveira. E com bola, ele se adianta. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de movimentação. E o diferente, óbvio, que é o Quinteiro, né? O Quinteiro tem uma questão para a torcida do Racing que ele meio que escolhe os jogos que ele joga, né? Então, por ser um jogo grande, ele obviamente vai estar um pouco mais motivado e tudo mais. Mas também tem aquela questão, se o Racing não tiver a bola, o Quinteiro é um jogador a menos, né? E se a gente somar os outros dois atacantes, já são três. Então são três caras que ficariam sem marcar. Mas acho que a movimentação do Sousa e o Quinteiro são os principais. E óbvio o Maravilha Martins, que é o goleador. E aí imagino muito que o Sousa seja para nesses momentos que, como já tem 3 atacantes que não ajudam tanto, para povoar o meio de campo e tentar equilibrar essa marcação, né? Imagino que seja por isso. Exatamente. É o mecanismo que o Costas encontrou para compensar a equipe. Só que mesmo assim o Racing é um time descompensado. Fica desequilibrado. Defensivamente é muito frágil defensivamente. Então, se o Corinthians conseguir trocar a bola rápido de corredor, ter uma circulação boa, vai ter muito espaço pelos lados do campo. O jogo do Flamengo, por exemplo, o Corinthians não criou tantas oportunidades, mas tiveram situações em que o Corinthians teve a oportunidade de cruzar essa bola para dentro da área e os cruzamentos não foram bem feitos. Então, caprichar no gesto técnico, uma tomada de decisão boa, às vezes nem sempre um cruzamento para dentro da área, no segundo pau, ou em bola levantada é uma melhor opção, porque também o Racing. E aí o gol do Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada mostrou isso. Contra o Bragantino também mostrou isso, porque o Racing jogou com o Bragantino na fase de grupos. É um time que tem muita dificuldade em proteger o funil, então às vezes a bola para trás é uma saída. Não é só a bola alçada na área a esmo. Então tem que ter critério.